matrizes, né, elas surgiram e como que elas se encontraram, né? Então a gente começou com os primeiros ocupantes do nosso território, que foram os indígenas, né? A gente falou aqui da matriz indígena, né? Falou aqui da questão de como os indígenas, as principais teorias aí de como os indígenas teriam chegado até a América, né? Pela ideia do Estreito de Bering, ainda na pré-história e tal, e ocupado a América, né? A gente falou aí da questão de que a palavra, né, índio é para abarcar todos esses povos que vivem aqui na América, mas que a gente tem uma diversidade cultural imensa entre eles, né? A questão aí, por exemplo, da diferença entre os tupi e os tapuia, né, que eram aí essas categorias que os próprios tupi ali utilizavam para se dividir entre eles e os outros grupos étnicos que ocupavam o interior ali, entre os do litoral e do interior, né? A gente falou aqui, olha só, dos troncos linguísticos, né, do Brasil, dos indígenas, né, dos povos indígenas na época do descobrimento, né? O quanto que é rica essa diversidade cultural aqui até hoje, né? Claro que com uma proporção muito menos, né, populacional muito menor, enquanto a gente tinha aqui nessa época, né, milhões e milhões de indígenas no território, né, que hoje é definido como território brasileiro. A gente tinha vários, né, o território totalmente ocupado aí por diferentes povos, né, com diferentes troncos linguísticos. Hoje a gente continua tendo, mas em uma proporção muito menor, né? O que antes era 100% da ocupação desse território, hoje em dia os indígenas são cerca de... não chegam nem a 2% da população brasileira, né? Então foi bem grave e impactante para esses povos que estavam aqui, esse processo de colonização que começou há 500 anos atrás e que de certa forma perdura até hoje, né? De certa forma, os indígenas, mesmo representando tão pouco dentro da população brasileira, ainda sofrem, né, com tanto o genocídio, a tomada das suas terras, como o genocídio, né, físico, né, como o genocídio cultural ainda, né? Infelizmente, isso aqui que a gente estuda no processo histórico ainda se encontra atualmente, apesar de todas as conquistas e lutas dos povos indígenas, ainda se encontra uma situação muito delicada, né? E pouco se fala, né? Os indígenas sofrem muito e pouco se fala deles, né? Acho que como eles representam um pouco da população, né, e estão afastados, estão longe dos centros urbanos muitas vezes, eles têm os seus problemas menosprezados, digamos assim, né? Então, a gente falou aqui do processo histórico, né, que gerou tudo isso, né, o problema epidemiológico do encontro, né, a questão das doenças, das epidemias, a questão do genocídio cultural, a catequização, né? Aí a gente falou um pouco sobre a prática da antropofagia, do encontro do choque cultural, né? A questão do choque cultural que houve ali inicialmente entre os portugueses e os indígenas, né? Os indígenas entendiam os portugueses, encaixavam os portugueses que para eles era um elemento totalmente estranho dentro do seu mundo, né? E tentavam interpretar eles tentar interpretar aqueles portugueses com o que eles tinham à disposição do seu mundo. Então eles entendiam que os portugueses eram muitas vezes entendiam que eles eram deuses, enfim, né? Ou que eram um povo que tinha uma relação com o sobrenatural, né? Porque era um povo muito diferente, estranho, e totalmente diverso ali daquela cultura, daquela tradição e tal.
Então, da mesma forma, os portugueses enxergavam os indígenas dentro do seu mundo, né? A ideia de que os indígenas eram parte daquele paraíso perdido, um Éden perdido e tal, ou que muitas vezes eram, né, os próprios demônios e etc., que tinham que ser humanizados, e para ser humanizado precisava ser cristianizado, né? Aí eu falei um pouco também da relação de poder, as relações de interesse que tinham, né, da igreja em adquirir e converter novos fiéis, né? E o encontro nesse primeiro momento foi esse, né? O primeiro momento foi pacífico, e aos poucos, na medida em que Portugal decide que vai explorar, vai fazer uma ocupação de fato do território, com medo de perder o território para outras nações, o Brasil decide ocupar de fato, e para ocupar de fato eles começaram a fazer uma exploração econômica, né, mais intensiva. E é nesse momento que começam os conflitos, né, entre os portugueses com esse projeto colonial, quando eles resolvem fundar aqui um governo geral, aí eles trazem vários jesuítas, e aí começa toda a questão, o processo de fato de ocupação portuguesa do território e do Brasil, como um projeto de fato colonial, com uma propriedade da coroa portuguesa lá em Portugal, que tinha como função produzir riquezas, né? E começou o processo, né, como não se encontrou de cara aqui o ouro, os metais preciosos, que era o que interessava para o mercantilismo naquela época, a valorização da moeda vinha dos metais preciosos, então eles vieram atrás desses metais preciosos para se enriquecer, mas como não encontraram, resolveram fazer um outro tipo de exploração econômica, não baseada na busca direta do valor do metal precioso, mas buscaram investir aqui no Brasil na plantação do que ficou conhecido aí no termo econômico depois de commodities, né? De elementos aí comerciais que eram produzidos aqui para serem exportados pelo mundo todo, né? Principalmente lá na Europa. Então, o que é que acontece? O Brasil ele já nasce, gente, dentro do capitalismo, dentro de uma globalização, de um primeiro processo de globalização, né? E dentro de um sistema econômico ali Oi. Vocês ouviram até que parte, gente? Vocês estão me ouvindo agora? Como é? Travou só na hora que caiu, ou como é que tá travando? Mas tá dando pra entender, gente? No geral, assim. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. Tá complicado essa internet, viu? Não sei o que tá acontecendo. Eu só tô aqui com o aplicativo, o Meet aberto. A minha internet aqui é fibra ótica 30 mega. Eu não entendo como que pode estar acontecendo isso. Né? Eu tô com o celular do Wi-Fi desligado. E nem a câmera eu tô usando aqui para não carregar, para não exigir mais da internet, né? Mesmo assim ainda tá acontecendo isso. Pois é. Complicado, né? E o pior é que você não encontra nada muito melhor, né? A minha aqui é holística, né? E não sei aqui, não descobri ainda uma que não seja essa mesma coisa, né? Enfim, vou dar uma garimpada aí depois pra ver se eu mudo essa internet, porque é complicado, né? Então, gente, eu espero que não trave mais, tá?
Deixa eu... Pois é, e já é ruim, né? Pois é. Então, vamos lá. Então, gente, os portugueses eles decidiram fazer a exploração econômica aqui do Brasil, e eles fizeram isso como? Através das plantações de cana-de-açúcar, né? Que, por sua vez, eles já começaram a absorver esse processo no contato com os povos africanos. Foi mais ou menos nesse contato aí com os povos africanos que eles tiraram essa ideia do cultivo da cana-de-açúcar e também do emprego da mão de obra escrava, né? Então hoje a gente vai falar aí dessa outra matriz cultural nossa, como que Brasil e África acabaram se encontrando por meio, né, dos portugueses, né, pela articulação aí dos colonizadores. Vocês estão vendo ainda os slides? Tá tranquilo? Posso passar adiante? Certo. E tá dando para escutar também? Tá. Então vamos lá. Então a gente vai ter esse encontro, né, entre o Brasil e a África, né? Então, em primeiro lugar, vamos lá, né? Vamos, assim como quando a gente falou aqui dos indígenas, fazer as considerações iniciais, né? Em primeiro lugar, né, gente, a África, né, é um continente, apesar de muitas vezes ser utilizado aí no senso comum como um país, né, uma palavra que designa um país, mas é um continente inteiro, né, que tem muito mais do que um país, tem 55 países, né, tem 30 milhões de quilômetros quadrados, é um continente enorme, gigantesco, né, tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, né, e ao contrário do que se imagina, é um continente com grandes diversidades regionais, né? Ou seja, né, enquanto tem gente aí chamando a África de uma coisa só, de país, é muito mais do que isso, e é muito, muito diferente disso, do que isso. Da mesma forma lá, como usavam a palavra índio para se designar todo e qualquer indígena americano, sendo que havia diversidades enormes dentro culturais e etc., sociais, políticas dentro das Américas, da mesma forma na África, né? A gente tem no continente africano uma diversidade cultural, natural, né? De recursos naturais, de paisagens, de vegetações, enfim. É tudo em termos continentais lá. Então, e a gente tem lá o berço da humanidade, né? Todos nós, inclusive os próprios europeus, né, que não se achavam, né, próximos dos africanos, né, viemos do berço ao berço da humanidade, a África, né? Então a nossa espécie surge nesse continente, né, que é rico, que é enorme, e de lá que a humanidade se espalhou para todo o restante do mundo, né? Então a gente vai ter aí a gente está falando de um continente, né, imenso, e que acabou fazendo parte da nossa história e da formação da nossa cultura, né, de uma maneira que eu acredito que não era que os africanos que vieram para cá gostaria que fosse, mas foi o que aconteceu, né? A gente não tem como mudar o passado, a gente pode entender o passado, compreender o passado e mudar o presente, né? Tentar aí fazer esse processo ativo de mudança cultural no presente, né? Mas aí vamos lá, tentando, né, entender aí essa nossa relação lá no passado com a África, como que a África acabou adentrando e sendo uma parte, um pilar fundamental da nossa cultura, né? Embora tratado, né, como eu falei aqui, como um país ou uma região homogênea, o continente africano abriga uma diversidade étnica e cultural. Com uma natureza rica e variada, o continente africano passou por um processo intenso de contato com os europeus, que exploravam a mão de obra escrava africana e seus recursos naturais,
né? Então é principalmente através desse interesse que a gente vai ter esse contato, né, entre os europeus e os africanos, um contato que se dá ali, né, há milênios, né? Se a gente parar para pensar, desde a antiguidade a gente tem contato da África com a Europa, a região do Mediterrâneo, do norte da África, né? Desculpa aí, pessoal. Então, a gente vai ter um contato longo ali, né? Através dessas relações de comércio, de guerra, de alianças, enfim. A gente tem aí, né? Não à toa o Egito, né? Uma das civilizações fundamentais lá na África, no norte africano, né? Que tiveram intenso contato ali, inclusive com o Império Romano e etc. Né? Então a gente vai ter ali uma diversidade sociocultural muito grande. Né? Na África podemos encontrar países, né, com grande diversidade cultural e política. Né? Existem países que possuem regimes democráticos, como na África do Sul, Mali, Gana, né? Outros que apresentam regimes ditatoriais, como Uganda, Sudão, Zimbábue. Em relação à religião, em alguns países predomina a religião islâmica, que é uma coisa muito antiga, na África, que chegou através dos árabes, né? Pelo Oriente Médio, sobretudo ali no norte da África, e depois foi descendo, né? Essa influência cultural aí religiosa. Tem religiões cristãs, né? Sobretudo protestantes, que chegaram lá com o processo de imperialismo, né? No imperialismo europeu, que vocês já estudaram esse processo. E as religiões tradicionais que existem lá, né? Embora assim, com essa questão da aculturação, né? Do contato, do regime de imposição cultural que passou a acontecer nesse processo aí de imperialismo, de neocolonialismo, a gente vai ter essa cultura tradicional de lá se perdendo e se transformando, mas que ainda em muitos lugares ainda resiste, é muito vivo lá no continente africano, certo? A gente vai ter também um país com uma realidade socioeconômica muito diversa, né? Você tem lugares da África que são ricos e lugares que são extremamente pobres, né? E esses lugares extremamente pobres puxam os índices, né, do continente africano em relação a IDH, por exemplo, lá para baixo, né? Então, países como Etiópia, Quênia, Uganda e Somália, né, em que ainda existe, né, fortemente a fome e a miséria, que pessoas morrem, né? Milhares de pessoas morrem por ano lá por causa disso. Em contrapartida, a gente vai ter países ricos, né, economicamente mais estáveis, inclusive aí a África do Sul, que faz parte do BRICS, né, que faz parte né, junto com o Brasil, China e tal, países em desenvolvimento, né, economias emergentes e tal. Tem ali a África do Sul, Egito, Marrocos e Tunísia, né, que apresentam economias mais diversificadas, né, desenvolvimento industrial e um comércio desenvolvido. Né? Então, gente, a gente não pode nunca se referir à África como uma coisa só. Né? Lá a gente tem uma diversidade imensa, assim como a gente tem aqui no próprio interior do Brasil. Né? A gente tem essa diversidade, né? Assim como a gente tem aqui no nosso país lá, né? E quando a gente se trata de um continente, né? E isso existe muito mais, ainda mais um país que sofreu, né, de um processo colonial tanto quanto aqui na América Latina, né? A América Latina sofreu também, né? Então a gente tem uma diversidade socioeconômica muito grande, e inclusive a gente vai ter uma diversidade, né, apesar de ser conhecido como o continente negro, digamos assim, né? Na África a gente também tem uma diversidade racial, né? Nem todo mundo dentro do continente africano
apresenta a cor negra e tal, né? Não, né, do que se chamaria, né, e botei aí entre aspas, né, de uma diversidade racial, né? A gente tem ali uma chamada África Branca, que são esses países aí do norte da África, né? Países que estão aqui ligados ao Oriente Médio, próximos ao Oriente Médio e próximos aqui, fronteiriços ao Oriente Médio e fronteiriços à Europa aqui também, né? Então a gente vai ter aqui o Marrocos, né? Mauritânia, Argélia, Tunísia, Egito, Líbia, né? Então, essa chamada África Branca, né? Que é composta pelos países, né? Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia. A população dessa região é superior a 160 milhões de habitantes, equivalendo a menos de 20% de toda a população africana. Os principais troncos étnicos são israelitas, né, os camitas e os turcos. O clima predominante é desértico, excetuando-se as zonas litorâneas e as proximidades dos grandes rios. Em muitos aspectos, essa região é comparada ao Oriente Médio, que em algumas abordagens inclui também o norte da África. Tá? Então é por isso que a gente tem também essa polêmica, né, em relação aos egípcios, né, que se eles, né, eram de cor escura ou de cor clara, né? Então a gente tem ali uma região que é uma região fronteiriça e que tinha ali tanto europeus circulando quanto árabes. Então é uma região que de fato tinha uma diversidade, se é que a gente pode chamar assim, racial, uma diversidade de cor, né? E que, portanto, tem essa polêmica. Não dá pra gente dizer que só porque é um país africano que necessariamente os egípcios apresentavam a cor negra e etc. Né? Então, enfim, é só pra gente entender que isso é uma coisa a mais que faz parte da diversidade da África. Né? Que não dá pra gente entender a África como uma única realidade. E como que a escravidão ela acaba conectando, né, a nossa história com a história da África, né? Em primeiro lugar, gente, a escravidão ela era praticada por muitas das tribos, né, indígenas que tinham lá, ou as tribos nativas que tinham lá. Assim como também era praticada aqui no Brasil entre algumas tribos indígenas e tal, né? Como eu falei até do ritual antropofágico, alguns dos prisioneiros de guerra eram sacrificados, outros eram tomados como escravos, outros, né? Enfim. Então era uma coisa comum a muitas sociedades, a praticamente todas as sociedades, se a gente vê na história humana, todas as sociedades têm o registro da escravidão, né? Mas o que é que traz de específico esse fenômeno da escravidão africana que nos conecta, né, com esse continente, né, através dos portugueses e dos europeus? É que pela primeira vez na história a gente vai ter a escravidão em larga escala e como um negócio altamente lucrativo, né? Por exemplo, se a gente parar para pensar o Império Romano, na Antiguidade, ele era um império escravista, né, que tomava conta dos lugares, das regiões e escravizava os povos que ali estavam e tal. Só que, o que é que acontece? Essa escravidão ali, ela não fundava uma indústria, um comércio. Por mais que aquele império fosse um império surgido e que um império que cresceu a partir disso, né, a gente não tinha ali a prática da escravidão em si como uma prática, um comércio, como uma coisa altamente lucrativa, né? Então é isso que vai tornar essa prática da escravidão aqui neste momento histórico diferente, né? E é o que vai fazer com que tantos africanos venham, né, para as Américas, né? Porque está intimamente ligado ao processo de colonização, né? Ou seja, os africanos e os indígenas eles se tornaram irmãos dentro da América, né? Por serem povos que estavam sofrendo, né?
diante da lucratividade, do enriquecimento do continente europeu e das coroas europeias e das elites locais ali europeias que se fixavam nessas colônias e se tornavam as novas elites ali dentro dessas colônias, né? Então, é por isso que se a gente pegar as elites, a gente vai ter aí uma diversidade de cor, né? De cores, né? Ou uma diversidade chamada aí racial, no Brasil, por exemplo, entre os pobres, e à medida em que você vai subindo a classe social, né? Você vai tendo ali um embranquecimento, cada vez menos pessoas, né, de origem indígena ou africana são pessoas, né, parte da elite rica, historicamente rica dentro do Brasil e dentro da América de uma maneira geral, né? Então, isso já começa, daí a gente já tem daí as raízes de muitos dessas questões socioeconômicas que a gente vai ter hoje, né? Então, dessas desigualdades socioeconômicas que a gente vai ter hoje. Então, o que acontece? A escravidão da África, ela era uma prática tradicional, né, ali daqueles povos que tomavam prisioneiros de guerra, como era na antiguidade na Europa, né? E eles tomavam esses prisioneiros de guerra, e qual foi a grande ideia que os europeus tiveram? Transformar isso num comércio, né? Transformar isso num elemento altamente lucrativo. Por quê? A gente tinha, vamos falar agora dos portugueses, né? Que foram basicamente os povos que, através da colonização aqui do Brasil, os povos que tiveram iniciaram a colonização europeia do nosso continente aqui, da América. O que a gente tinha ali? Os portugueses, eles tinham aqui no Brasil a ideia de ganhar economicamente, de lucrar economicamente, só que qual que era a intenção ali na época, né? A gente pode dizer assim, qual que era ali o hype da época, né? Era ali, os portugueses, eles queriam ganhar dinheiro, ali a gente estava na ascensão do mercantilismo, a gente teve o processo de renascimento na Europa, né? O renascimento comercial e urbano, o comércio se tornando cada vez mais forte, e com essa reativação do comércio a gente vai ter ali uma circulação de dinheiro muito maior, né? Inclusive a gente vai passando a ter o processo de unificação política, né, dos países europeus muito maior nesse momento, porque o que acontece? O que acontece se você tiver vários lugares fragmentados, né, em que você tem vários lugares pequenos que você precisa transitar para comerciar, e nesses lugares pequenos você vai ter diferentes moedas. Então, para cada transação, cada lugar, você tinha que pagar um imposto para aquele líder local, você tinha que trocar aquela moeda por uma moeda local, ou seja, dava muito trabalho. Daí é que começa a ser estimulado, com essas dificuldades, né, do comércio, começa a ser estimulado a unificação dos reinos, a unificação dos pequenos feudos, dos pequenos reinos, e você vai tendo nessa unificação a formação dos grandes reinos, dos chamados países, das nações, né? Então, Portugal é um dos primeiros lugares a se tornar uma nação, né? Ao expulsar ali os mouros e tal, se torna uma nação. E aí, o que significa uma nação? Você tem um território maior, uma moeda unificada e um único líder político, que vai, por sua vez, precisar de um exército maior para poder proteger aquele comércio que está ali, etc., das invasões externas, enfim, dos conflitos e tal. É isso que possibilita, gente, o processo de absolutismo, né? Os grandes reis absolutistas vêm desse processo, né? A gente acha que na medida, né, geralmente, quanto mais
a sociedade avança em determinados termos, que a política ela vai se tornando menos autoritária, só que não. No feudalismo, a política ela era menos autoritária do que ela passou a ser depois. No feudalismo, você tinha ali os líderes locais que cuidavam do seu pequeno feudo ali e pronto. O que é que você passa a ter depois? A unificação política ela vai exigindo um Estado cada vez mais forte. E um líder desse Estado precisa ser cada vez mais forte também. É daí que você vai começando a ter o absolutismo, os líderes absolutistas, os reis absolutistas, né? Que precisavam ali manter uma moeda, né, fixa, forte. E como é que eles fortaleciam essa economia e essa moeda? Você começa a ter ali as economias das nações, as moedas e o câmbio das moedas das nações ali surgindo. Como é que você fortalecia isso? Buscando, tendo lastro na sua moeda, né? A sua moeda ela precisava valer, ela precisava, né, ter uma correspondência econômica para que você tivesse poder de compra. E como que era feito? Era cunhado as moedas naquele momento histórico com metais preciosos, para que você certificasse que aquela moeda ela tinha de fato valor e legitimidade. Então, havia ali um esgotamento e a busca, né, dos metais preciosos por toda a Europa e depois por outros lugares do mundo para justamente ter esse lastro econômico e ter a moeda fortalecida. Então todos os países ali, as grandes nações europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, etc., França, começam nesse momento a querer fortalecer sua moeda através do quê? Do mercantilismo, através do fortalecimento da busca de metais preciosos. Não à toa aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, a gente não encontrou os metais preciosos e começou a explorar aí gêneros da agricultura, como a cana-de-açúcar e tal, né? Já na América Espanhola, né, os espanhóis lá, eles vão encontrar ouro e prata desde o início. E lá os indígenas vão sofrer muito mais, porque os espanhóis escravizaram muito mais os indígenas do que os portugueses, né? E aí nesse processo os espanhóis eles vão explorando ali a retirada do ouro e da prata de uma maneira muito mais intensa desde o início da colonização, né? Portugal não encontrou ouro e prata aqui, né? Não à toa a Espanha, né, já era maior, né, do que Portugal e ficou ainda uma nação ainda mais poderosa, disputando ali com a Inglaterra a hegemonia depois. E Portugal não. Porque Portugal não encontrou logo de cara os metais preciosos. E aí começou a investir em quê? Em produtos, em commodities. Começou a investir ali primeiro na cana-de-açúcar, em ocupar o território. Então, quem é que... Não existia ali uma pressa dos portugueses, por exemplo, virem para cá e quererem se estabelecer aqui, né? Então, o que é que você tinha? Você tinha poucas pessoas, os apadrinhados da coroa, que recebiam as capitanias hereditárias, recebiam as terras e queriam explorar economicamente. Então, qual foi a grande maioria do contingente que veio de Portugal para cá? Eram homens, né? Que vinham para cá ou em busca de riqueza, de explorar a riqueza, de se arriscar pelos sertões à procura de metais preciosos ou de outras coisas, e aqueles que eram apadrinhados do rei, né, que recebiam a terra dele aqui e falam, agora você vai receber um engenho e você vai produzir, vai mandar pelo porto pra gente lá, né? A gente vai ter o pacto colonial em que ali a colônia só vai poder comercializar o açúcar com a metrópole, né? E aí você vai começando a ter esses grupos. Então eles vinham para cá com essa intenção. Não vieram para cá com a intenção de fundar uma nova sociedade. Vinham com a intenção pura e simples de explorar, né? E aí, o que é que eu falei para vocês desde a última aula? Que os portugueses no início, eles quando eles vieram para cá, eles não tinham essa intenção ainda de explorar economicamente, eles não deram muita bola, né? Para os indígenas, a relação era pacífica e tal. E, posteriormente, quando eles vêm com essa intenção de colonizar, de explorar economicamente, eles começam a querer usar o trabalho indígena. Só que era difícil, porque os indígenas eles já conheciam a selva, conheciam já o território. Então, para eles fugirem, era difícil os portugueses pegarem de novo, né? E segundo lugar, a igreja,
né, tinha o interesse de converter, como eu já disse para vocês, esses indígenas todos em fiéis, né? Não à toa que vieram para cá os jesuítas para estabelecer os aldeamentos, né, de catequização e tal, né? Então você tinha ali um interesse forte da igreja. E a igreja católica tinha muito peso dentro de Portugal, né? E então a igreja tinha esse interesse com os índios e eles não queriam, entrava em conflito ali os colonizadores com a igreja no sentido de explorar a mão de obra indígena. Então, qual é a solução que eles pensam, né? Já que não dá para a gente né, escravizar os indígenas para produzir aqui, não vem muita gente de Portugal para cá para trabalhar como mão de obra aqui, né? Não tem esses loucos todos. O que é que a gente vai fazer, né? Vamos trazer... Portugal, a essa altura, já tinha, né, presença lá na África, já tinha alguns postos comerciais lá na África, e já comerciava ali alguma mão de obra escrava, mas só que em pequena escala, né? E aí os portugueses têm essa ideia de, vamos então trazer a mão de obra escrava de lá da África aqui para o Brasil. Assim a gente continua de boa com a igreja, né? E a gente consegue ainda ter um lucro no comércio não só da cana, mas também no comércio de escravos, né? Então, gente, é por causa desse empreendimento econômico, né, que a gente vai ter a forte presença africana aqui no Brasil. Então, os portugueses eles vão comercializar com os líderes tribais ali, os escravos que os próprios africanos faziam na guerra entre eles mesmos. E aí qual era o efeito perverso disso, gente? Que os próprios africanos eram estimulados a continuar escravizando mais, né, dos seus povos rivais, porque eles ganhavam mais dinheiro dos europeus nesse processo, né? Então olha aí que processo complexo, né, e multi, né, fatorial ali no entendimento de como tudo isso veio, né, a acontecer, né? Olha quantos interesses envolvidos ali. Então, inicialmente, os portugueses almejaram utilizar a força de obra a força de trabalho dos nativos. No entanto, a mão de obra indígena foi refutada mediante a dificuldade do controle sobre as populações, que ofereciam maior resistência, e também por despertar o interesse da igreja em utilizá-los como novos convertidos ao cristianismo católico. Assim, as regiões mais pobres, em que a força de trabalho era mais escassa, os índios ainda foram utilizados como escravos, né? Então a gente ainda tinha um trabalho escravo indígena, mas só que em uma escala muito menor, né? Então os portugueses pensaram que a África como uma solução, né? Então, para contornar... Estou só lendo os slides aqui para sintetizar isso tudo que eu falei, tá, gente? Para contornar a crescente demanda por força de trabalho, Portugal resolveu então investir no tráfico de escravos vindo diretamente da costa africana. Tal opção se tornava viável por dois motivos essenciais: o domínio que Portugal já possuía em regiões da África e as possibilidades de lucro que a venda desses escravos poderiam trazer aos cofres da coroa portuguesa. Além disso, havia o apoio da Igreja Católica, que associava os africanos à prática do islamismo, né? Então, como a gente vai ver, isso aqui é histórico, né? Olha essa relação aqui do norte da África com o Oriente Médio, que depois essa religião ali, o islâmica, vai descendo aqui para a costa africana, para outras regiões, não se concentram só aqui, apesar daqui ser o maior foco, né, do islamismo africano. Mas aí a gente vai ter já ali essa rixa, e vocês sabem, né, portugueses odiavam, né, os islâmicos, né? Cadê? Onde foi que eu parei? Aqui. Então a Igreja Católica, que enxergava ali os povos africanos como muito mais influência do islamismo do que do catolicismo, já também não estavam nem aí, estavam muito mais interessados em converter os indígenas do que os africanos. Eles tinham um poder
de ação e de influência muito mais forte ali, mais seguro do que tentar converter os africanos lá, tendo a presença dos muçulmanos, né, que não iriam deixar facilmente isso acontecer. Então, como é que era a movimentação? Como é que acontecia? A obtenção de escravos era feita a partir da firmação de acordos comerciais com algumas tribos, principalmente as que se localizavam na região do litoral atlântico do continente, tá? Essa região aqui, tá, gente, do litoral, a região que fica de frente para o Brasil, para o litoral do Brasil aqui, tá? Na costa africana. Na verdade, a escravidão já integrava as práticas sociais e econômicas dos africanos, mesmo antes do processo colonial, né? Eu já expliquei isso aqui para vocês. Em geral, essa população escrava era resultado da realização de guerras ou aplicação de penas contra aqueles que cometessem algum tipo de delito, né? Então, gente, isso se torna essa movimentação aí, essa articulação, né, entre as elites escravistas lá das Américas e os navios europeus que faziam esse transporte, e as elites ali tribais africanas também, que se beneficiavam do dinheiro desse processo. Então você vai ter aí esse acordo, né, entre essas elites, que vai fazer esse negócio altamente lucrativo, né? Então era um comércio lucrativo. Olhem aí, né? Essa imagem aqui, essa tabela eu retirei lá do artigo que eu postei para vocês no nosso mural. E olha só aí, de quem eram os navios negreiros que partiam da África, né? Então olha o número de viagens de navios negreiros, né? O Reino Unido, né, os ingleses, em relação ao comércio, não perdiam nada. Tudo que desse para vender, né, eles vendiam. E eles foram um dos que mais lucravam com isso aí, né? Aí a gente pode observar a hipocrisia, que depois, quando eles próprios não estão interessados mais nesse comércio que para eles foi tão lucrativo durante tanto tempo, eles decidem proibir e perseguir os demais países, né, os demais navios escravistas, né? Eles se tornam aí, portanto, abolicionistas e resolvem, de uma hora para outra, proibir aí a escravidão, que deu tanto lucro a eles, olha lá, durante tanto tempo, né? Olha o número de viagens de navios negreiros. Então imaginem aí, ao longo de séculos, né, mais de 12 mil, né, viagens de navios negreiros só do Reino Unido, né? Aí você vai ter algo próximo aí de Portugal, Brasil e tal, né? E outros, olha lá, Espanha, Uruguai, né, Estados Unidos, Holanda e Dinamarca. Então, a gente vai ter, ó, as viagens negreiras de Portugal, né? Olha aqui, através dos séculos no período de colonização, tá? Até mesmo depois da independência, ó, a gente vai ter aqui em 1849, tá? O Brasil ele se torna independente de Portugal, só que o Brasil mantém, né, o Império Brasileiro mantém a escravidão. Então a gente vai ter aqui, inclusive, neste período, né, aqui, que é já o final da escravidão, década de 50 do século XIX, a gente vai ter ali a proibição dos navios negreiros. E o que é que acontece? É que os escravos vão se tornando um produto cada vez mais escasso, e isso faz o quê? Valoriza mais ainda o produto, apesar de ser ilegal, de correr o risco, né? O que é que acontece? Eles enriquecem muito mais. A mesma lógica do tráfico de drogas hoje, né, gente? A galera traficante enriquece porque é proibido, né? Então você corre o risco, mas o lucro é grande, né? Então a ideia aqui era a mesma. A gente tinha um monte de traficante no Brasil já desde essa época aqui, tá? Olha aqui, o período que mais veio, né, escravos para o Brasil foi aqui. Justamente no período onde o Brasil já estava se tornando independente e quando a gente tem a proibição da escravidão. Olha só que absurdo, né? A gente vai ter aqui, olha, a gente tem um crescimento muito grande aqui nesse primeiro período foi para os engenhos de açúcar. A partir daqui, ó, 1700 e tal, a gente já começa a ter, ó, a vinda de escravos para trabalhar nas minas,
na exploração da mineração, nas Minas Gerais. E aqui, por último, a gente vai ter o emprego do trabalho não só nas minas, né, nas atividades anteriores que não pararam, mas também nas lavouras de café, sobretudo ali no sul, sudeste, né? Sobretudo no sudeste, ali São Paulo e tal, Rio de Janeiro e tudo mais, né? Então, olha só o número de viagens negreiras, né? O aumento que teve ao longo dos períodos da colonização, né? Então, através da exploração de que? Em que essa mão de obra africana era empregada, né? Em cana, tabaco, algodão, mineração e café, né? Posteriormente. Então, o trabalho africano foi responsável, se a gente parar para pensar, na história econômica do Brasil, né? O trabalho africano foi responsável por todo o enriquecimento das elites brasileiras e portuguesas, né, da colonização e do império, né? Então, de fato, é real que essas elites, né, econômicas enriqueceram, né, de fato, através do trabalho escravo, né, através de uma relação injusta, né, para com os demais participantes daquele território, né? Então, o que é que acontece? No Brasil a gente vai ter esse emprego da mão de obra. Todo mundo no Brasil vinha justamente para quê? Para ter essa exploração econômica e vinha com essa função, né? Os indígenas foram os únicos que, de certo modo, não só ficaram para trabalhar, porque eram os donos da terra, né? Mas também ficaram aqui à mercê da catequização, né? Para apagar, né? Ter a sua cultura apagada. Então, a gente vai ter ali esse processo brutal, que é o processo de colonização e do enriquecimento, né? Das elites locais, gente. A vida média de um escravo, se eu não me engano, não chegava a 30 anos de idade, né? Os escravos, eles eram, pela lei, considerados como ferramenta de trabalho, como objeto, né? Eles eram comercializados tal qual se comercializa uma garrafa, né? Uma mesa, qualquer coisa, né? Então a gente tinha essa legislação absurda e que permitia, né, até meados do século XIX, permitia essa comercialização e mesmo depois continuou existindo, né? A abolição definitiva da escravidão no Brasil vai acabar só no final do século XIX, em 1888, um ano antes da proclamação da República. A gente ainda vai ter a escravidão aqui no Brasil, né? Então foi um processo muito, muito complicado e a presença africana esteve fortemente aqui no Brasil, provocando, né, fez nascer, foi responsável por todo o trabalho que fez nascer a nação, o que a gente pode chamar de nação brasileira, as bases da nação brasileira, né? E aí, a grande maioria, claro, desses africanos, eles eram vindos para serem empregados no trabalho, mas a gente vai ter também o emprego dessa mão de obra. Aí a gente vai ter já o estudo de Gilberto Freire, né, que ele vai dizer que as relações aqui no Brasil, né, ele vai ter um livro famoso, né, chamado Casa Grande e Senzala. Já ouviram falar? Em que nesse livro ele vai exatamente falar como que se deu dentro dessa estrutura, né, do trabalho escravo, que era sobretudo um trabalho feito no âmbito rural, agrário, né, ali como que era a relação, né, do escravo que vivia na senzala e dos senhores ali coloniais, das elites coloniais ali que
que eram os donos desse empreendimento, né? Então a gente vai ter aqui nesse momento o Gilberto Freire, que na década de 30 vai analisar isso, certo? Gente, como é que tá aí? Estão me ouvindo? Estão acompanhando de boa? Hein? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah. Estão me ouvindo de boa? Deu para ouvir tudo até agora? Ok. Ok, então vamos seguir em frente. Então, o Gilberto Freire, gente, no Casagrande Senzala, né, ele vai justamente falar dessas relações cotidianas, né? Muitas vezes a gente tinha ali a maior parte dos escravos que eram empregados para o trabalho, mas também os portugueses, eles também pediam as escravas para o serviço doméstico e sexual, né? Os patrões. Então a gente passa a ter ali uma geração de brasileiros, a nossa geração de brasileiros miscigenados já começa daí, né? Primeiro a miscigenação começou dos portugueses com os indígenas, né? Aqui no litoral e tal. E dessa miscigenação a gente também vai ter a incorporação aí dos africanos, né? A maior parte dos que vinham para cá eram homens, né? Tanto dos portugueses quanto dos escravos que vinham para cá para função econômica. Então você tinha ali às vezes poucas famílias donas dos grandes engenhos, né, e tal, em que você tinha ali os portugueses ou os descendentes de portugueses com suas, né, esposas que vinham de lá de Portugal, ou, enfim, que eram descendentes também. Mas a gente tinha também uma massa ali de escravos, homens para os trabalhos braçais e algumas escravas mulheres para servir aos patrões, né, em trabalhos domésticos e sexuais. Então a gente vai passar a ter aí uma série de uma miscigenação, né, uma mistura aí entre os europeus e os africanos já nessa condição, né, nessa condição de escravidão que se dava aqui. Então Gilberto Freire, nesse livro, ele vai falar mais ou menos, ele vai tentar descrever, né, fazer uma análise histórica aí, descrevendo como que a nação brasileira a cultura brasileira é fruto dessa relação que nasce na relação entre a Casa Grande e a Senzala, né? Ele vai dizer como que lá na Senzala você tinha ali, apesar de toda a violência, você tinha a resistência dos povos africanos e como de certa forma os povos africanos eles tentavam também ali nessa condição de escravização em que eles eram proibidos de cultuar as suas religiões, né? Tanto, né, das diversos lugares de onde eles vinham da costa africana ali. Você tinha então alguns africanos que eram povos islamizados, como os Yorubás, você tinha já os Banto ali, que tinha uma outra religião mais tradicional, né? E você tinha ali os Yorubás e Bantos e os Yorubás e os do Benin, né? Do Golfo do Benin. Então ali você tinha essa diversidade cultural grande, mas que de certa forma toda ela tinha que ser suprimida. Por quê? Porque a igreja, com seu poder forte, também não queria que não fosse cultuado nenhuma outra religiosidade que não fosse a católica, né? Então você tinha o processo lá que a gente chama do processo de sincretismo,
né? Que é o processo o quê? De mistura cultural. Muitas vezes, gente, essa mistura cultural ela era compulsória, ela era obrigatória, né? Os portugueses, eles não tinham, desculpem, os africanos, eles não tinham escolha, né? Eles tinham que adotar a religiosidade portuguesa para poder sobreviver e manter ali as suas crenças. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam as correspondências, né? Eles cultuavam um Deus, um santo católico, e que faziam uma equivalência entre esse santo católico e um Deus deles, da religião deles. A gente tinha religiões politeístas, né? Muitos africanos que tinham religiões politeístas. Então a gente vai ter ali o próprio candomblé que a gente tem hoje é uma religião que a gente pode considerar politeísta, né? Que são vários deuses. Então você vai ter esses deuses tendo uma correspondência com os santos católicos. Não à toa nas festas, principalmente aqui na Bahia, né? Eu que sou de Salvador, então, em que lá essa influência africana é muito forte. A gente vai ter lá, por exemplo, fala em festa de Santa Bárbara, e Santa Bárbara dentro do candomblé da crença africana é Yansan. Aí você vai ter lá da Maria dos navegantes, enfim, que vai ser a Iemanjá. Então você tem uma série de correspondências entre os deuses ali do candomblé, por exemplo, e os santos católicos. Você tem ali na igreja do Bonfim, né? Tem todo ano lá em Salvador a chamada Lavagem do Bonfim, em que você tem ali uma celebração tanto para o Senhor do Bonfim, que é uma celebração católica, e você vai ter ali uma correspondência com Oxalá e tal, né? Então a gente tem esse forte sincretismo, né? Dentro da cultura, né, local ali no litorânea, sobretudo, né? Por que, gente? Porque nos litorais era onde se concentrava a cana-de-açúcar. Tanto é que, se a gente parar para observar, a população negra no Brasil até hoje é muito maior nos litorais do que nos interiores, nas regiões interioranas. Por quê? Porque a colonização ela começa ali, os engenhos eles surgem nas regiões litorâneas para quê? Em regiões portuárias, para você mandar para os portos que iam para exportar cana-de-açúcar, por exemplo, para Portugal, né? Então você vai ter ali mais fortemente na região litorânea a presença negra até hoje, né? Como decorrência desse processo histórico. Não à toa, Salvador, por exemplo, acho que é a segunda maior cidade negra fora da África, né? Então a gente vai ter aí essa questão, Rio de Janeiro também, onde justamente os locais onde a gente vai ver que tem essa influência cultural africana também mais forte, onde tem o candomblé, né? Onde tem essa questão cultural mais fortalecida, né? A capoeira e tal, as manifestações culturais africanas são mais fortes, são mais presentes, né? Então a gente vai ter todo esse elemento aí que todos esses autores vão descrever esse processo, né? E o Gilberto Freire, tanto o Gilberto Freire quanto posteriormente o Sérgio Buarque de Holanda, e depois o Darcy Ribeiro, mais para frente Caio Prado Júnior também, enfim, a gente vai ter uma série de autores aí do Brasil, né, que vão fazer esse processo. E aí o que é que a gente vai ter, gente? Dentro da história do Brasil, né, a gente vai ter o Brasil inicialmente, né, até a sua independência, até 1822, né, ele não era Brasil, ele era uma propriedade, né, da coroa portuguesa. Era um território da coroa portuguesa, uma extensão da coroa portuguesa. Não à toa, em 1808, né, fugindo lá de Napoleão, o que é que o Dom João VI faz? Ele transfere a sede da coroa de Portugal para o Brasil, né? E aí o que é que acontece? Não à toa, isso é que vai desencadear futuramente o processo de independência do Brasil,
né? Porque ele vem, faz uma série de melhorias lá no Rio de Janeiro, etc. E aí isso, né, quando ele sai de lá, isso insufla tanto as elites locais quanto de outras regiões do Brasil, né? Então a gente vai ter ali uma série de revoltas das elites locais que começam a querer a independência, né? Fazer o processo de independência. E aí, somado a isso, a gente vai ter ali os processos de independência de outros lugares. A gente vai ter ali a influência da Revolução Francesa, né, na França, a influência da independência americana, né, a independência dos Estados Unidos. E aí todos esses processos, né, que vão culminar nesse mesmo período aí com o processo que vai fomentar em 1822 a nossa independência. Só que foi uma independência entre aspas, né, gente? Porque a coroa portuguesa saiu, mas deixou os governantes, quem? Os príncipes portugueses, né? O Dom Pedro I ficou aqui e ajudou, junto com as elites locais, a fundar o Brasil como uma nação independente e se tornando um império. Então, diferentemente, por exemplo, de outros países da América Latina, né? Se a gente parar para pensar ali, Portugal, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, o Chile, etc. Vários desses países, eles se tornaram repúblicas no seu processo de independência. Eles se tornaram independentes e viraram república. Os próprios Estados Unidos da América, né? E o Brasil foi o único da América diferente, que deixou de ser uma colônia e, ao invés de virar uma república, virou uma monarquia. Uma monarquia em que os descendentes da coroa, que era a antiga metrópole da colônia aqui, continuaram a ser os novos reis. Ou seja, você passou a ter como se fosse o Portugal, que agora era aliado do Brasil, uma nova nação, mas que ainda tinha ali seus vínculos de parentesco com Portugal, porque os líderes daqui eram descendentes dos líderes de lá. Então foi uma independência, um processo de independência assim, um tanto quanto fraudulento, né? Se a gente parar para pensar, foi uma coisa assim meio... Não foi uma independência, mas não foi, né? Se tornou independente, mas não virou uma república. O povo não podia escolher os seus governantes, né? Então era meio que aquela história ali de agradar gregos e troianos, né? Agradar tanto os que eram a favor do trono português quanto os que eram a favor da independência. Então essa solução aí da independência do Brasil foi para isso, né? Foi uma independência mista, né? Se tornou uma monarquia para agradar gregos e troianos ali, para ver se agradava, para ver se não desagradava tanto os que apoiavam a coroa portuguesa e ao mesmo tempo também agradar aqueles que queriam a independência. Então a gente vai ter o surgimento da nossa nação assim. E é a partir da fundação da nação do Brasil que o Brasil passa a ter uma história própria, desvinculada de Portugal. E aí a gente vai ter os primeiros, né, grandes estudiosos do Brasil, né, que tentavam nesse momento, eram contratados pela coroa portuguesa, ou pelo Império Brasileiro, para produzir uma história do Brasil. Então você vai ter os primeiros historiadores do Brasil, né? Você vai ter ali na época do Império, Dom Pedro II e tal, que vai contratar os primeiros historiadores, vai fundar o IBGE e tal. E aí ele vai contratar os historiadores para fazer a história do Brasil. E o que é que esses historiadores fazem nesse primeiro momento? Eles dizem, olha, tudo que os portugueses trouxeram para cá foi bom e o resto é tudo selvageria. O resto é tudo bobagem, né? Os portugueses são os grandes civilizadores daqui, né? Tudo que nós temos aqui foi graças a ele. Só que tem uma questão, esses historiadores eles esqueceram de dizer uma coisa. Tudo que estava ali foi por causa dos portugueses e o que não estava também, né? Tudo aquilo que foi roubado, que foi espoliado, todas as vidas indígenas e africanas que foram levadas também foram culpa dos portugueses, né? Foi culpa desse processo. Só que eles escreviam nesse momento uma história que agradava aos imperadores que eram o quê? Que eram portugueses, que eram descendentes, né,
O Dom Pedro I que era português e o Dom Pedro II que era, né, cresceu como brasileiro, mas que era ligado à coroa portuguesa, né? Então você vai ter aí mais de 50 anos de império ainda aqui no Brasil, né? Que vão ter esse momento aí de explicar a história como, ok, Portugal fez bem, foi legal. Com o início da República, já no final do século XIX, né? Um ano depois do fim da escravidão, em 89, você tem a proclamação da República. E aí é que a gente vai ter uma história que de fato vai tentar entender o que é que no Brasil é próprio do Brasil. Aí é que você vai ter um momento da história de buscar valorizar, revalorizar e conhecer a cultura indígena, né? As pessoas da terra e etc. Né? Só que a gente ainda tinha uma história até esse momento, se vocês pararem para pensar, esse era o mesmo período do imperialismo. E era o mesmo período do que a gente já estudou anteriormente, das teorias do evolucionismo e do darwinismo social. Então, o que é que esses pensadores eles faziam no Brasil? Eles tentavam entender o Brasil dentro do que é próprio do Brasil. Eles tentavam entender, por que o Brasil não se torna uma nação desenvolvida? Por que o Brasil não se torna uma nação, né, próspera e etc. E aí eles colocavam, ao invés de colocar a culpa em todo esse processo, né, absurdo daqui, né, esses processos absurdos aqui, eles, né, colocavam a culpa o quê? Na raça dos africanos, na raça dos indígenas, que eram os culpados do Brasil não ir para frente. Olha só, né? Além de tudo que sofreram ainda, né, recebem esse bônus aí, como sendo os culpados do atraso do Brasil, né? É daí, dessa época, que vem esses preconceitos, né, dessas ideias de que índio é preguiçoso, que negro é preguiçoso, isso e aquilo, né? Justamente porque vem desse período aí em que tentava se fazer explicações raciais sobre o Brasil, né? Inclusive, com a República e com o fim da escravidão, o que é que a gente passa a ter? Um estímulo ao processo de imigração. A gente vai ter ali o estímulo dentro dos países europeus que estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial ali, por exemplo, os conflitos imperialistas, a gente vai ter ali processos de imigração, ali no início, final do século XIX, início do século XX, uma imigração enorme para o Brasil de descendentes de alemães, de italianos, né, que vão substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café lá do Sul e Sudeste, que nessa altura eram a economia do Brasil, né? Era o que sustentava a economia do Brasil, era o café, né? Até a crise de 30 lá, de 1930, foi o café que, né, comandou a economia brasileira. Então é por isso que o Sul e Sudeste vai ser a região onde você vai ter maior descendência de italianos e tal, de alemães e tal. Porque foi justamente durante esse processo que isso aí aconteceu, né? Foi estimulada essa imigração. Então eles pensaram o seguinte, vamos resolver isso como? Embranquecendo o Brasil. O problema está na raça, então vamos embranquecer o Brasil que a gente soluciona, né? Então foi a partir daí que a gente começa a ter as chamadas políticas de embranquecimento, né, que se chamava ali se estimulava a imigração de europeus para cá, né, nas regiões sul e sudeste e tal, para poder substituir a mão de obra e mudar a população, né, a cara da população brasileira, que eles achavam que se a gente se tornasse uma raça pura, né, a gente, né, e superior, a gente conseguiria ir para frente, né? Enfim, isso se mostrou no fim das contas, né, uma grande falácia. E o Gilberto Freire, pegando o final desse debate, ele vai exatamente como o Gilberto Freire ele foi aluno do Franz Boas. Então não preciso nem dizer nada, né, gente? A questão do relativismo cultural aí, o Gilberto Freire absorveu do Boas e veio totalmente numa perspectiva antirracista e tal. Então ele começa nesse livro dele um debate muito interessante no Casagrande Senzala, que é esse debate sobre a contribuição
dos diversos povos que compõem o Brasil para o Brasil. Então ele contrariava essa visão geral que se tinha sobre o Brasil, a visão racista proveniente do evolucionismo, darwinismo social, que interpretava o Brasil como uma nação, né, pouco desenvolvida, porque por culpa da mistura de raças, né, o Gilberto Freire, por sua vez, ele defendia a mistura de raças, né? Ele dizia que não tinha problema nenhum, que enriqueceu o povo brasileiro isso daí. E que a convivência, de certa forma, o Brasil ele tinha para apresentar ao mundo, né, uma ideia que é criticada, bastante criticada nele, que é a ideia de democracia racial, né? Ou seja, de que havia uma convivência harmônica entre as raças aqui no Brasil. Que apesar de todos os problemas e as violências que houveram durante o período de colonização, que desde lá, de período da colonização, nessas relações de Casa Grande e Senzala, a gente tinha ali já relações harmônicas entre os senhores e os escravos, e que essas relações elas foram se moldando em relações que, após esse período da escravidão e da colonização, após esse período, essas relações se tornaram boas, suaves, tranquilas, que o Brasil tinha para mostrar para o resto do mundo que, né, a mistura racial era uma coisa boa. Ou seja, por um lado, ele trazia um elemento positivo, gente, que era negar a questão da mistura de raça como uma coisa ruim, né? Porque ele era adepto aí da ideia do relativismo cultural. Ele valorizava cada cultura própria que se via ali no Brasil, mas ao mesmo tempo ele trazia um pouco de um discurso um pouco idealista demais, né, de que aqui havia uma democracia racial, quando a gente sabia que não havia. Como a gente sabe que dentro do Brasil, infelizmente, as pessoas, quanto mais próximas de uma descendência com os africanos escravizados, por exemplo, com os indígenas, elas apresentam índices de IDH menos desenvolvido, ou são economicamente desprivilegiados e assim por diante. Então, meio que o Franz Boas o Gilberto Freire é essa figura meio que polêmica, que, por um lado, no debate que ele traz um lado interessante do antirracismo, mas, por outro lado, ele traz essa ilusão aí da democracia racial, que é bastante criticada, certo? Gente, como é que tá a questão do horário para vocês aí? A gente pode seguir mais adiante? Ou a gente para agora e continua no outro momento? Marca uma aula para amanhã ou depois? O que é que vocês acham? Certo, vamos fazer o seguinte, vamos terminar então, eu vou pegar mais 20 minutos, tá? Mas aí vocês têm que se comprometer, todos que vão assistir o documentário, para complementar a aula, tá, gente? Porque senão vai ficar faltando coisa. Vamos combinar assim? Tá. Então vamos seguir em frente. Já eu encerro então. Então, a gente vai ter o Gilberto Freire, né, que ele vai ter essas ideias aí, né, tanto essas ideias polêmicas, mas foi com certeza um autor fundamental. Esse é um outro livro, é um livro muito bem escrito, tá, gente? Gilberto Freire, ele é um cara, um autor estimulante. Esse livro é um livro enorme, mas que você lê ele que nem percebe. Ele vai mostrando ali os detalhes, né,
de como que era a convivência e os processos harmônicos dentro da Casa Grande, Senzala, as contribuições culturais que cada povo deu no nosso vocabulário, na nossa culinária, nas palavras que a gente absorveu de cada matriz cultural nossa. Então é muito interessante, tá? Fiquei indicado aí também a leitura do Casa Grande Senzala. E ele tem dentro do debate sobre ele essa questão polêmica aí da democracia racial. Se por um lado ele defendeu, foi um antirracista, né, fundamental, por outro lado ele talvez tenha alimentado uma visão muito ideal do Brasil, onde de fato não existe essa democracia racial toda, né? Onde de fato a gente veio de um processo histórico brutal, que apesar de até poder apresentar esses momentos de harmonia, né, a gente veio de um processo violento e de exploração histórica, né? E é justamente daí que um outro autor interessante, que é o Sérgio Buarque, de Holanda, pai do Chico Buarque, tá? Inclusive. O Sérgio Buarque de Holanda, ele vai trazer uma ideia muito interessante, que ele vai escrever num livro chamado Raízes do Brasil. E nesse livro, Raízes do Brasil, né, ele vai dizer que o grande culpado, ele quer entender o que dificulta o processo de modernização do Brasil. Né? E aí ele vai dizer que, olha só, ele já vai trazer um elemento fundamental para o debate, que ele vai dizer que o grande problema que dificulta o processo de modernização do Brasil, na verdade, foi o nosso processo de colonização. Ou o nosso modelo de colonização. Certo? Porque ele vai fazer uma diferenciação, né? Ele vai dizer que, diferentemente da colonização, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá e tal, onde você tinha um processo em que as pessoas migravam com as famílias e que a ideia era realmente fundar uma nova sociedade, produzir, fazer prosperar uma nova sociedade, você teve esse resultado econômico, né? Esse resultado se a gente parar para pensar lá no norte dos Estados Unidos, aconteceu esse processo, ele faz esse paralelo. Enquanto que no Brasil, né, aqui a gente teve, qual foi o nosso modelo de colonização? Foi a colônia de exploração. Os portugueses não vinham para cá com suas famílias para fazer o lugar prosperar, crescer. Não, eles vinham para cá em busca de enriquecimento. Eles vinham para cá enriquecer, fazer dinheiro e voltar para as metrópoles, né? Então, o que é que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer? Que o grande problema que a gente tem de modernizar o Brasil é que a gente vem para cá, a nossa colonização, ela teve esse processo de colônia de exploração, né? Das pessoas virem para cá para tirar proveito do que tem aqui, enriquecer, gerar as riquezas, extrair, explorar e ir embora, né? E sair, levar essas riquezas, enfim, né? E ele vai dizer que essa mentalidade colonial, né? Essa mentalidade ela vai dificulta o entendimento do conceito moderno de coisa pública. Ou seja, gente,
todo mundo vinha para cá para enriquecer, para explorar por conta própria, para ter a sua própria exploração daquilo. E aí ele vai dizer que essa mentalidade de colonização, ela permaneceu aqui mesmo depois do fim da colônia. E que os brasileiros, mesmo os que ficaram aqui, têm essa ideia não de coisa pública, de que o que é público é de todos, de que o que está aqui é de todo mundo, portanto vamos cuidar do que está aqui porque é de todos. Mas eles tinham uma visão patrimonialista. Ou seja, apropriar o público como privado, né? Então ele vai dizer exatamente isso, que o brasileiro, né, ele acabou absorvendo essa visão patrimonialista dos europeus, de entender dos portugueses, né, de entender que aquilo que era público não era de ninguém, portanto aquilo que era público era meu, né? Tratar a coisa pública como coisa privada. E a gente vê os reflexos disso daí na corrupção que a gente tem, né, gente? O grande problema dos nossos políticos é que eles não veem a política como uma coisa pública, como uma coisa de todos. Como estou construindo algo que é parte de todos. Mas eles veem a coisa pública como algo que eles podem tirar um proveito privado. Vê o público como algo que você pode apropriar como privado, né? Utiliza o poder público como se fosse privado, né? Então no Brasil você tem essa história do sabe com quem está falando, né? Eu tenho conhecidos de tal lugar, você conhece, consegue as coisas através da amizade, né? Precisa de um atendimento médico, né? Precisa ter amizade, ter conhecimento com alguém que está lá, né? E todo órgão público tem isso, né? Ao invés das coisas funcionarem com o melhor possível para todos, porque aquilo é de todos e todos merecem igual respeito, não, você vai ser tratado diferenciado porque você é amigo de quem está à frente, de quem está no poder. Então, tudo isso que a gente vê e observa no nosso cotidiano, de processos de corrupção, é isso que o Sérgio Buarque de Holanda ele vai dizer que está nessa visão patrimonialista, que provém de onde? Dessa visão de colônia de exploração, né? Que essa mentalidade dificulta o entendimento do que é coisa pública. Bem interessante, né, gente? Essa visão aqui eu estou, né, falando bem rapidamente, mas é uma visão muito fundamental aqui do que o Sérgio Buarque ele traz, né? Então ele vai trazer essa ideia de que, olha, quais são as raízes que os brasileiros tiveram? Além das raízes, né, indígenas e africanas, ele vai dizer que, olha, dentro do Estado, né, do processo da gente fazer aqui o nosso poder público, tudo que a gente tem foi herdado dos portugueses, porque os escravos não tinham condição de intervir nisso, nem os indígenas. Então todo o processo que a gente herdou foi essas práticas dos portugueses, que eram o quê? Essas práticas patrimonialistas de, né, conseguir as coisas na amizade. Aqui começa já com as capitanias hereditárias. Quem é que recebia as terras aqui no Brasil para poder plantar, fazer os engenhos? Eram os amigos do rei. Era assim que se conseguia as coisas. Os parentes, os amigos, enfim. E isso continua assim até hoje, né? A gente tem essa mentalidade aqui no Brasil de que só importa o meu e o da minha família. O resto que se dane, né? Não tem essa visão do que é público, de que, olha, todos somos parte dessa sociedade, que se a gente fizer o melhor como se fosse para todo mundo, se a gente tratar a coisa pública e tratar os demais pensando no melhor para todos, isso funcionará, qual é o resultado? Vai funcionar melhor para todos, mas essa visão não se aplica, né? E o Sérgio Buarque vai identificar isso, né? Essa visão da coisa pública. Ele vai dizer que o brasileiro é um homem cordial. Ou seja, o que é que significa? Quando ele fala cordial, não é de cordialidade, de entender de ser
amigável e etc. De ser bondoso com os demais, mas o córdio aí vem de coração, de emoção. Movido pela emoção. Né? Ou seja, eu sou movido pelo laço de afeto que eu tenho com o meu parente, com o meu amigo e etc. E não pela razão. Pela ideia de que, olha, o público é algo, a ideia de público exige racionalidade. Por quê? Porque pensando racionalmente, o que você deixa funcionando bem para todos é o correto, deve ser seguido como aquilo. Só que o brasileiro não consegue, ele sempre abre a exceção. Ele sempre vai tratar de uma maneira diferenciada os seus amigos e etc, os seus próximos. Por quê? Porque ele tem essa cultura de ser movido pela emoção, né? Essa visão patrimonialista e tal. Então, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai trazer aí para o debate brasileiro também essa importância aí de como que esse processo colonial ele acabou moldando a forma como a gente se relaciona publicamente. Que não é satisfatória, né, gente? Como a gente sabe. A gente não está nem um pouco satisfeito com, né, a nossa política, com as coisas, né, com as coisas de âmbito, né, público, justamente por causa disso daí que o Sérgio Buarque aponta. Né? Ele diz que é esse processo que dificulta o Brasil se modernizar e tal, que é exatamente isso daí. Essa cultura proveniente do nosso processo de colonização, do nosso modelo de colonização. Certo, gente? Concordam com isso aí, com essa visão dele ou não? Camille concorda, ela diz que é pura verdade. Tá travando? Tá travando para todo mundo, gente? Ou é só para Breno? Complicado. Gente, de qualquer forma, a aula ela tá gravada e aí eu acho que a aula ela sai sem os cortes, tá? Na parte aqui da aula que eu vou postar. Então, se vocês quiserem, vocês podem reassistir lá a aula que eu vou postar. Certo, gente? Então, e por fim, agora aí a missão de vocês. Tem também aqui outros autores, né? Como Caio Prado Júnior. Que vai falar do Brasil como a questão a partir da questão da exploração também. Né? Então a gente vai ter toda essa linha aí, depois de análise desses autores, né? O Caio Prado Júnior ele é um autor marxista, então ele vai entender o Brasil a partir do ponto de vista da exploração econômica, que o Brasil se insere aí já dentro do mercado mundial, do capitalismo, né, primitivo ali surgindo no mercantilismo, capitalismo mercantilista que vai, né, moldar aí o Brasil, que o Brasil vai ser resultado sempre do interesse. O Brasil sempre serviu ao interesse estrangeiro. E aí o Caio Prado Júnior vai dizer que essa tese, né, sobre o Brasil se mantém até hoje, né? Que o Brasil ela já surge como uma colônia através do interesse da exploração econômica e que isso continua até os dias de hoje, né? Sempre o Brasil sendo vítima do interesse estrangeiro, né? Que mesmo depois de se tornar uma nação independente e tudo mais, o Brasil continua tendo essa relação com as nações ricas e
que se interessam pelas nossas riquezas e etc. Por explorar nosso mercado consumidor, nossa mão de obra e assim por diante. Ou seja, o Brasil sempre como um agente passivo, né, do processo internacional aí, econômico. E por fim, a gente vai ter a visão do Darcy Ribeiro, que é a visão que vocês vão ver no documentário. Ok, gente? Então vai cair o Darcy Ribeiro na prova, só que eu não vamos ter tempo de passar ele aqui agora, então vocês vão ver lá no documentário, né? A obra dele fundamental, que é O Povo Brasileiro, que ele vai fazer uma análise cultural do Brasil. Então, vejam lá, assistam o documentário, já está na sala virtual, certo? E eu vou postar a prova de vocês hoje para vocês fazerem até domingo, tá? Porque aí a partir de segunda-feira eu já vou começar a passar os resultados de vocês, tá ok? Então é isso, gente. Foi bom estar com vocês, né? Infelizmente, o que é bom, né, termina logo. Passou rápido esse tempo aí que a gente esteve junto, né? Mas gostei da participação, do engajamento de vocês. E espero que todos alcancem sucesso e aprovação na disciplina, tá? Ok, agradeço também. Os resultados vão estar no Swap, sim. Eu vou, assim, na segunda ou terça-feira, eu já devo estar fechando as notas de vocês e passando para o Swap, ok? Vai sair tudo junto, as notas, Lara, viu? Todas juntas tem as notas das provas do que vocês fizeram lá, tá ok? Então é isso, gente. Bom fim de ano para vocês, na medida do possível, né? E espero poder encontrar com vocês logo presencialmente, né? Vamos ficar aí na torcida, no pensamento positivo, para que a gente possa se ver pessoalmente em breve, tá ok? Então é isso. Um abraço a todos e até breve, espero eu. Por nada, gente. Gostei da experiência, né? Claro que pessoalmente, presencialmente é muito melhor, mas, né, foi interessante ter essa experiência, essa primeira experiência com aula EAD aqui e tal, né? A gente fez esse experimento e eu acho que foi, na medida do possível, produtivo. Eu acho que vocês conseguiram aprender bastante coisa e eu consegui me adaptar a essa nova forma de ensinar. Estou me adaptando, né? Então é isso. Tá. Pois é. Então é isso, gente. Abraço forte para todos e até mais. Qualquer coisa, estou por aqui. Vocês me procuram aí, ok? Abração e tchau.